Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasemamáscara@gmail.com. Bom, pessoas maravilhosas, o tema de hoje é um tema um pouco pesado, mas foi muito pedido. Eu já cheguei a fazer um vídeo sobre esse tema no canal, vou deixar o link no card aqui em cima para depois vocês assistirem. Mas hoje eu vou falar sobre filhos narcisistas. Isso mesmo, é um tema muito delicado, principalmente para quem é mãe, para quem é pai e não tem o transtorno. Então é algo muito complicado, é algo muito difícil e é algo muito sofrido. As pessoas têm uma crença de dizer que filhos narcisistas só saem de pais narcisistas. Nem sempre isso daí é verdade, tá? Hoje, principalmente na nossa geração, aqui, né, na nossa época, onde nós vemos aí tantas pessoas crescendo sem limites, tantas pessoas aí frequentando ambientes tóxicos ou então até mesmo ambientes narcísicos, nós estamos vendo aí, né, jovens se multiplicando dentro do narcisismo assim, né, como se fosse pulga, falar aqui a verdade, né? Então, é só abrir as redes sociais e verem o que os jovens escrevem que a gente fica horrorizado. Ou então vídeos que eles postam, alguns, né? Algumas coisas que a gente fica, meu Deus do céu. E realmente, hoje em dia, nós estamos aí numa geração muito narcísica, principalmente por causa das redes sociais, por causa de views, por causa de likes, por causa de querer se aparecer, querer ter fama e por aí vai, né? Então o jovem já cresce com aquilo na cabeça. Muitos estudiosos, eles entram em contradição entre a origem do narcisista, não tem uma origem ali totalmente concreta, tá? Então alguns estudiosos dizem que o narcisista, ele adquire isso na infância devido a algum trauma. Outros já dizem que o narcisista vem de cuidadores abusivos, então ele passou por uma infância abusiva. Já outros estudiosos, cientistas, dizem que o narcisista, ele vem de uma infância sem limites, uma infância onde ele foi muito mimado. Outros já dizem que o narcisista, ele foi criado num ambiente onde tinham narcisistas, então às vezes a mãe não é, o pai não é, mas ele foi criado por uma avó, por uma tia, teve contato com uma prima, alguém que tem o transtorno, tá? Então a gente chama aí de narcisismo ambiental, né? Ele aprendeu com aquelas pessoas a ser daquela maneira. E outros até mesmo já batem na tecla de que é genético. Geralmente um pai narcisista provavelmente vai ter um filho narcisista e por aí vai. Eu vou falar aqui para vocês, pessoas maravilhosas, eu acho que é um pouco de tudo, tá? Eu já vi aí pessoas narcisistas serem muito mimadas, já vi pessoas narcisistas que saíram de lares completamente abusivos, já vi pessoas narcisistas que são filhos de narcisistas, já vi narcisistas ali que realmente fica sem entender até por que ele tem um transtorno, porque a família é completamente uma família saudável, uma família funcional. Então, assim, tem de tudo, tá? O que eu posso dizer aqui para vocês? Obviamente que na maioria dos casos o narcisista, ele sai de uma família disfuncional ou uma família abusiva e até com pessoas que têm o transtorno, ou então uma família permissiva. Hoje nós estamos numa geração onde muitos pais
estão com medo de terem a reprovação dos filhos. Então, eles ficam até com medo de darem uma bronca nos filhos, porque eles têm medo de serem considerados pais ruins, ou então de serem desprezados por aquele filho. E isso daí faz com que a criança vá crescendo sem limites e achando que ela pode tudo e que ela pode passar por cima de tudo e de todos, que não tem problema nenhum, tá? Então, tem também o outro lado das crianças hipermimadas, que correm um grave risco aí, sim, de, na fase adulta, apresentar o transtorno. A gente que é mãe, a gente já consegue ver alguns sinais na criança, mas para que ela seja detectada como uma narcisista patológica, é necessário que ela tenha pelo menos ali mais de 18, 20 anos, tá? Então, não adianta pegar aquela criança de 6 anos de idade e levar num psicólogo e falar, olha, meu filho é narcisista, porque não tem nem como detectar com essa idade, mesmo que a criança já apresente alguns sinais. E nenhum profissional vai fazer isso, porque a criança ela ainda está em desenvolvimento, né? Então, na cabeça desses profissionais, a criança pode até mesmo melhorar. E tem umas que melhoram. Tem crianças muito ali mimadas, que apresentam um certo egoísmo, e conforme vão crescendo ali num ambiente saudável, elas vão, sim, melhorando. Claro que a pessoa que tem realmente o transtorno de personalidade narcisista, ela não melhora, tá? Então, ela vai crescer daquela forma. Ela vai continuar sendo daquela maneira. E aí, claro que para um pai e para uma mãe é algo muito triste, porque a gente sabe que narcisistas, eles são exploradores, eles não consideram ninguém. Mesmo quando eles estão ali grudados no pai e na mãe, é para sugar, né? Não é por amor. Não é por um amor verdadeiro por aquele pai e por aquela mãe. Que ele enxerga os outros como objetos, que ele passa por cima de todo mundo, que ele mente, que ele coloca as pessoas em maus lençóis. Então, para um pai e para uma mãe é muito triste. É algo, assim, muito, muito triste. E quando a mãe ela não é narcisista, né, ela se sente muito culpada. Ela percebe as atitudes e ela fica se perguntando aonde foi que ela falhou. Aonde foi que ela errou? O que aconteceu? Porque às vezes ela é aquela mãe que deu ali amor, carinho, conversava sempre com o filho, com a filha, né? Na casa não tinha nada de abusivo, na educação, e de repente a criança cresce daquela, se torna um adulto daquela maneira. E aí a mãe fica, meu Deus, onde foi que eu errei? Isso daí acontece muito, né? Então, é muito delicado. A gente geralmente escuta falar de mães narcisistas e pais narcisistas, mas também existem os filhos narcisistas. Existem. E mesmo esse pai e essa mãe narcisista, eles são filhos narcisistas de alguém. Então, é como eu falo aqui, a pessoa é narcisista, ela é narcisista. Com cada pessoa, ela pode ter um tipo de relacionamento. Ela vai ser o marido narcisista daquela pessoa, o filho narcisista daquela mãe, o pai narcisista ou a mãe narcisista daquela criança, o chefe narcisista daquele funcionário, não importa, entendeu? Ela é narcisista, tá? Então, agora eu vou falar aqui para vocês 4 tipos de filhos narcisistas que a gente pode identificar. E claro, que há uma mesclagem entre eles e tem uns que podem aí ter os 4 tipos juntos, né? Então, a gente pode reparar que tem os filhos narcisistas fantasmas, que é o primeiro tipo. Então, é aquele filho que esquece que tem pai e mãe. É como se ele tivesse saído de chocadeira. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não considera aquelas pessoas como pai, como mãe. Ele não liga para saber se está bem, ele não aparece. Se vê na rua, passa reto, não conhece. E isso eu estou falando também no caso de pais que nem são narcisistas. O filho cresce e simplesmente vira as costas. Principalmente se o pai e a mãe não têm nada
para dar aquele filho financeiramente, se são pais mais humildes, se são pais que não têm muito dinheiro. Então o filho pega e vira as costas como se ele nunca tivesse tido pai, como se ele nunca tivesse tido mãe, tá? Eles agem dessa maneira. Alguns inventam até que são adotados. Outros, entendeu, que saíram de um orfanato, contam já aquelas histórias tristes para pegarem vítimas lá fora. E às vezes o pai e a mãe estão ali, foram completamente desprezados por aquele filho, né? O pai e a mãe pode ficar doente, acontecer qualquer coisa, aquele filho não está nem aí. É como se ele não tivesse tido nunca na vida um pai e uma mãe. E tem várias mães e pais de filhos narcisistas que passam por isso. E é algo muito triste mesmo, né? O segundo tipo de filho é o filho odioso, ou então o filho agressivo, violento, que também ali tem os traços da psicopatia. Então é aquele filho que vive quebrando tudo dentro de casa, aquele filho que humilha, que xinga, tudo ele quer resolver na mão, xinga a mãe, xinga o pai, se bobear, bate na mãe também, agride fisicamente a mãe, sabe? Sai por aí falando horrores do pai e da mãe, palavras mais horríveis, como se os pais fossem pior que lixo. É aquela pessoa completamente disfuncional e aquela pessoa que só arruma problema. Então só se aproxima do pai e da mãe para humilhar, para trazer problema, para mesmo sugar o suprimento sádico dos pais. Então o prazer é ver o pai sofrendo, a mãe desesperada. E olha, se for contrariado, esse filho ainda é capaz de agredir o pai e a mãe. Ele sai na mão, ele sai na violência, e a filha narcisista também, tá? Então quando eu tô falando aqui filho, vocês podem colocar aí filho, filha, tanto faz, porque tanto um quanto o outro são capazes ainda, além de xingar, de humilhar, de rebaixar, de mostrar todo aquele ódio que tem pelos cuidadores e pelo mundo, ainda são capazes aí de partirem para a agressão física. E olha, pessoas maravilhosas, existe. Eu mesma vi um relato uma vez. Eu nem encontrei mais a pessoa que fez o relato nas redes sociais, de que o filho encontrou ela no meio da rua e agrediu ela à base de soco. Dela tá caída no chão e ele socando ela. Numa rua ali deserta que não tinha ninguém. Então existe, pessoas maravilhosas, existe, tá? Terceiro tipo de filho, que é o mais natural sendo narcisista, é o filho explorador ou parasita. Então é aquele filho que não sai da casa dos pais, é aquele filho que depende dos pais para tudo, é aquele filho que já tem 40 anos e tá ali enrolado na barra da saia da mãe, nas calças do pai, sabe? Tudo que ele consegue na vida não vem dele, vem do pai, vem da mãe. É aquele filho que só se aproxima para pedir dinheiro, é aquele filho que só se aproxima querendo alguma coisa, é aquele filho que só se aproxima ali, só está esperando o pai e a mãe baterem as botas, falar aqui o palavreado certo, para herdar alguma coisa, tá? Então é aquele filho que está ali grudado com o pai, grudado com a mãe, mas tudo não passa de um interesse. Então ele pede mesada, ele pede dinheiro para gasolina, ele pede dinheiro para roupa, ele pede dinheiro para sair com mulheres, ele pede dinheiro ali para, sabe, fazer as viagens dele, os passeios, para pagar bebida para os amigos. Ele sempre está explorando o pai e a mãe. E ainda está só aguardando o pai e a mãe irem dessa para melhor, para que ele possa ficar com tudo que o pai e a mãe têm. Por isso que ele fica ali em cima, grudado, porque ele está esperando algo maior para ele. É completamente aquele filho explorador. E parasita porque não sai da casa dos pais também, né? Até mesmo comer não ajuda a pagar nenhuma conta de água, né? O pai e a mãe ali bancando tudo. Um verdadeiro inútil, na verdade.
E o quarto e último tipo de filho narcisista, geralmente esse vem de pais narcisistas, nesse caso, é o filho dourado, né? Então, a gente pode falar aqui, filho dourado, ele tem uma grande probabilidade de se tornar um narcisista. Não é regra, não é uma regra, tá? Tem filhos dourados aí que, olha, se são sufocados, são obrigados a terem a vida, a ficar atrelada àquele pai, àquela mãe narcisista, também querem sumir e não sabem como. Então, não são todos, mas tem filhos dourados que puxam ali, através da educação do pai, daquela mãe narcisista, toda a maldade, o transtorno, tudo ali, e ele fica uma réplica, uma extensão daquele pai, daquela mãe. Então, é aquele filho querido que a mãe e o pai ficam ali adulando, porque eles compartilham da mesma toxicidade, eles compartilham da mesma maldade, tá? Então, eles ficam ali, um tirando o suprimento do outro, né? A mãe vai lá, dá dinheiro, dá adulação para aquele filho, coloca aquele filho num pedestal, faz tudo por ele, e ele vai lá e fica do lado daquela mãe, sugando, né? Se comportando como aquela mãe quer, porque afinal de contas é o dourado. Então, ele é tão disfuncional quanto a mãe e o pai, tá? Há vários casos de filhos assim que também são narcisistas. Inclusive, eu até digo que eles se reconhecem pela espécie, né? O pai e a mãe narcisista sabem direitinho qual é o filho que puxou a eles perfeitamente. E aí coloca aquela criança ali como dourada, né? Então, é aquela relação exploratória de suprimentos, né? A mãe fica ali tirando suprimento daquele filho que ela idealizou, que ela idealiza, e o filho vai lá e explora o pai e a mãe em relação a dinheiro, em relação às coisas que ele quer. Então, fica ali um sugando o outro, que é o tipo de relacionamento que narcisistas têm com narcisistas também, tá? É sempre uma sessão ali de interesses. Então, o quarto tipo de filho é mais conhecido como o filho dourado, tá? Um filho bode expiatório pode se tornar um filho narcisista? Olha, é muito difícil. Pode apresentar traços, ele pode ali até mesmo também se tornar, não é impossível, tá? Mas a porcentagem é mínima. É mínima, porque é aquele filho que sempre vai ser rejeitado por aquele pai, por aquela mãe, é a ovelha negra da família, é aquela criança que já nasceu diferente, com uma essência diferente. Então, a probabilidade de um filho bode expiatório, que é o filho que o pai e a mãe narcisista pegam para Cristo, se tornar um narcisista é minúscula, é muito, muito, muito pequena, mas existe, claro, né? Mesmo assim, eu vou deixar só esses 4 tipos aqui, que são os principais, que eu pude analisar, assim, geralmente em filhos, né, narcisistas, que geralmente eles são ou o fantasma, que não tá nem aí pro pai e pra mãe, o desdém, aquele que despreza, né, o agressivo, o odioso, que chega causando, quebrando tudo, ameaçando, fazendo e acontecendo, mandando e desmandando, o explorador, que é o parasita, aquele que não sai da aba da saia da mãe, sugando tudo o que a mãe tem, e o dourado, que é o filho perfeito, que geralmente pais e mães narcisistas, né, colocam ali como dourado, e eles compartilham do mesmo transtorno, da mesma toxicidade e da mesma disfunção, né? Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E os comentários de vocês abaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!